Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês e o assunto de hoje é Apple abandonando a Intel. O que isso representa para o futuro dos PCs? É um vídeo que se assemelha talvez um pouco ao vídeo onde eu falei sobre o que os novos consoles representariam para os PCs. Enfim, curiosamente, eu quero compartilhar com vocês. Esse vídeo, esse tema na verdade, ele era para fazer parte de um vídeo mais simples, junto com outros assuntos, e seria mais focado realmente na mudança, assim, dessa mudança da Intel para RM. Só que me chamou a atenção, olhando enfim na internet e vendo, mesmo em fóruns gringos e aqui no YouTube também, muita gente falando coisas sensatas, e muita gente falando bobagens sem tamanho. Enfim, festival de bobagem absurdo. E que risque é o futuro de tudo. E agora eu penso, né? Engraçado. Há 15 anos atrás, então o risco tinha deixado de ser o futuro. E por isso a Intel passou a ser adotada pela Apple há 15 anos atrás. Não faz muito sentido, né? Mas então, vamos falar sobre essa polêmica. Só que assim, pessoal, sem reiterismo e principalmente usando fundamentos técnicos. Bom, para começar, a primeira transição que a Apple fez de arquitetura de processadores foi em 1994, quando ela passou dos processadores Motorola 68000 para os PowerPCs. Depois, a segunda transição, que é, enfim, a mais conhecida, enfim, até, vamos dizer, a mais conhecida dos mais jovens, assim dizendo, ela ocorreu em 2005, que foi a migração de PowerPC, dos processadores PowerPC, para os processadores Intel. Essa mudança, enfim, foi anunciada em 2005 e em 2006 já toda a linha da Apple de computadores já havia sido migrada. Naquele momento, a partir da versão macOS Tiger, que era a 10.4, naquela situação existia a versão do macOS para PowerPC e para x86, x64. Ainda nesse contexto, a Apple adicionou a Rosita, eu não sei se é assim que se pronuncia, e esse nome vem em função de uma homenagem a uma egiptóloga que traduziu os hieroglifos egípcios. Mas enfim, a Rosita permitia que os Macs que fossem equipados com processadores Intel rodassem os aplicativos desenvolvidos para PowerPC. E esse suporte seguiu até a versão 10.6, que era a Snow Leopard. E a Rosita foi excluída, no caso executada na versão 17 Lion, isso já em 2011, dando fim ao suporte aos aplicativos feitos para a arquitetura PowerPC. Então, enfim, a Apple deu um tempo de adaptação e depois cortou o suporte, simplesmente cortou, não deu nem chance de deixar. A Apple costuma fazer esse tipo de coisa. O mesmo vai ocorrer agora. E nós temos o retorno da Rosita. Será a Rosita 2. Ou seja, isso permitirá o uso de aplicativos e programas feitos. Eu falo aplicativos e programas porque, enfim, o pessoal mais jovem não está acostumado com a palavra programa. E assim como também o pessoal mais, vamos dizer, talvez do meu tempo, entenda melhor quando eu me refiro a programa e pense em aplicativo como algo mais recente, mais assim, relacionado à telefonia, a smartphone, melhor dizendo. Mas enfim, a Rosita 2 permitirá o uso de aplicativos, programas feitos para x86, no caso para Intel, os processadores Intel, para que eles funcionem nos novos Mac com processadores ARM.
E aqui chega o ponto. Qual é a diferença das arquiteturas? Então, aqui, para melhor explicar, eu vou ter que entrar no fator RISC versus CISC. Se você não se interessa sobre esse assunto, sugiro que avance o vídeo para a posição tal, onde eu vou falar mais especificamente só da mudança sobre essa mudança da época. Bom, RISC. Reduced Instruction Set Computer. CISC. Complex Instruction Set Computer. Bom, nesse quesito RISC, CISC, existe quase que uma guerra religiosa, ou então, sei lá, uma guerra de torcida organizada de futebol. Eu devo dizer para vocês, já adiantar isso, que não existe um consenso real na bibliografia sobre, de fato, quem é a melhor. Até o começo dos anos 80, à medida que tornava-se mais complexo desenvolver um programa, surgiu então um conceito de se fazer um espelhamento entre software e hardware. Ou seja, se alguma instrução é comumente utilizada, então o ideal é que ela passe a fazer parte do hardware. O que torna, no caso, o processo no software mais fácil. Sem contar que o aproveitamento de memória é melhor, né? Existe um melhor aproveitamento da memória, já que a instrução está incorporada ao hardware. E a partir do começo dos anos 80, antes eu falei até o começo, agora estou falando do a partir. A partir dos anos 80, começo dos anos 80, surgiu um conceito de se reduzir essa complexidade, ou seja, simplificar as instruções, e não em sua quantidade, mas sim de como elas são utilizadas. Então aqui eu vou fazer uma citação do professor David Andrew Patterson, que é um dos criadores do RISC, né? Onde ele fala: The simplicity of the instruction set and addressing modes allows most instructions to execute in a single machine cycle, and the simplicity of each instruction guarantees a short cycle time. In addition, such machine should have a much shorter design time. Bom, para quem não entende inglês ou que, enfim, não entendeu minha ótima pronúncia, bom, basicamente seria assim: a simplicidade do conjunto das instruções e dos modos de endereçamento permite que a maior parte das instruções seja executada em um único ciclo de máquina. E, além disso, essa máquina, no caso, ela vai ter um tempo menor de design, né, de desenvolvimento para se projetar uma máquina desse modo. Em uma explicação bem leiga, o RISC ele lida com diversas pequenas instruções. Então ele pega uma instrução e finaliza em um ciclo de clock. E vai para a próxima, no próximo ciclo, ao passo que o CISC trabalha com uma grande instrução que tem tanta coisa que um ciclo de clock não dá vencimento. Então às vezes é preciso 2, 3, ou sei lá quantos ciclos de clock forem necessários para finalizar tal operação. Então assim, vou fazer um exemplo bem simples assim. Imagina que você está na fila do mercado e tem 5 pessoas para terem seus produtos registrados. Para facilitar o entendimento, é como se o caixa, enfim, quem está atendendo no caixa, tivesse um funcionamento RISC, que é como que ocorre normalmente, que é o quê? Se atende um cliente por vez. Chega lá o cliente, coloca suas coisas, ele, enfim, passa ali e registra os produtos. Então, passa para o próximo. Isso seria, vamos dizer assim, uma operação RISC. Modo bem simples falando. Já no CISC, é como se todos aqueles 5 clientes que estão ali para ser atendidos fossem registrados, enfim, o caixa atendesse todos eles ao mesmo tempo. Não vão confundir, não quero assim, não é para não confundir essa minha explicação com, enfim, multithread ou hyperthreading, coisas assim. Mas o objetivo aqui seria somente assim, a forma de como seria o processamento. Que no caso, o CISC
tudo ao mesmo tempo, ou no caso do RISC, cliente por cliente. Né? O CISC, todos os clientes ao mesmo tempo, pegando todos ao mesmo tempo para resolver, e no RISC, cliente por cliente. Então seria algo tipo assim, no CISC, pegue a fila e execute, contra no RISC, pegue um cliente e execute. Execute no modo de fazer o processamento dos dados, não de matar. Um grande detalhe é que no RISC a instrução tem sempre o mesmo tamanho. E no caso dos x86, o tamanho pode ser variável. E só se tem essa informação do tamanho, só se sabe o tamanho no momento em que o primeiro bit da instrução for lido. Então, se até a hora de processar a operação, a arquitetura CISC, ela não sabe, só quando ela faz a leitura, esse aqui é o tamanho, aí que ela fica sabendo qual de fato é o tamanho. Ela não vê assim, aquele ali tem um tamanho. Ela chegou, aí que ela abre, o tamanho vai ser tal. Voltando assim a essa questão do tamanho fixo das instruções RISC, com o tamanho fixo, não preciso, no caso, dizer para vocês que é muito mais fácil organizar e processar, porque não existem surpresas. E voltando ao exemplo do supermercado, só que agora vamos pensar no caixa rápido, aquele que é voltado para pessoas que estão com pouquinhos produtos. Teoricamente, esse caixa terá a sua fila de clientes ali processada rapidamente, porque sempre terá clientes com poucos produtos. Ao passo que as filas normais não seguem um padrão. Bom, é importante frisar que nesse exemplo aqui, diferente do anterior, eu estou usando como parâmetro as compras de cada cliente. E já no exemplo anterior, o foco foi a quantidade de clientes sendo atendida ao mesmo tempo. Seguindo, no aspecto memória, os processadores RISC eles não lidam diretamente com a memória, apenas com registradores. Então, assim, simplificando ao extremo, a instrução é tão pequena que basicamente é a mesma coisa que dizer que ocupei tal espaço, liberei tal espaço. Ao passo que no CISC tem que ocorrer o gerenciamento de que parte da instrução já foi finalizada para então ocupar e liberar. Tecnicamente, mas estou tentando não dar um nó em vocês. Qual as vantagens de um e de outro? Bom, a arquitetura RISC ela tem a performance dela otimizada com ênfase no software. Outra característica da arquitetura RISC também é que a velocidade de operação pode ser maximizada e o tempo de execução pode ser minimizado. Então, nesse âmbito, se fala muito que a arquitetura... Não se fala tanto assim, mas... Neste âmbito, se fala que a arquitetura ela se beneficia mais de altos clock, altas frequências de clock, do que a CISC. Agora, as duas grandes desvantagens, ao meu ver, são o desempenho depende da capacidade muito do desenvolvedor e do próprio compilador também. Então, ou seja, a arquitetura RISC ela não tem muita tolerância para não otimização. Porque justamente a chave do desempenho está na otimização do software. E a outra desvantagem é o fato de possuir uma maior dependência da memória para ter um bom desempenho. Então é muito normal processadores RISC ter muito cache para compensar, para ter a agilidade necessária. E essa questão da memória era muito crítica antigamente, porque as memórias eram muito caras. Ok, as memórias ainda são caras hoje, mas naquela época era muito pior proporcionalmente. Porque hoje você faz um upgrade considerável de memória. Naquela época só não conseguia melhorar um pouquinho, gastando muito. E aqui entra também nesse ponto, aqui entra aquela palavra que muitos adoram, que o sistema no caso, fica mais sujeito ao gargalo, se a quantidade de RAM for limitada.
E um outro detalhe até que eu estava esquecendo, vamos dizer assim, uma terceira desvantagem que eu considero, né, assim, que eu acho uma grande desvantagem, é que no caso de uma expansão ou mudança de código, pode ocorrer um grande problema, uma vez que ele não permite uma adaptabilidade como permite o Sysc. Falando das vantagens do Sysc, isso já remonta ao que eu acabei de falar agora, do terceiro exemplo, da terceira situação, na verdade, que eu quase estava esquecendo. A microprogramação é muito fácil, né, no Sysc. Então, uma mudança de código não é um problema. Só que eu não sei se ficou claro um detalhe, mas o Sysc ele funciona meio que na base da força bruta, né, na força bruta do hardware. Já o RISC, a base dele é a otimização do software. E essa facilidade da microprogramação, ela permite a introdução de novas instruções tranquilamente, assim, sem maiores problemas. Por exemplo, a SSE 4.1, a VX, ou a MMX, enfim, décadas atrás. Então é muito fácil implementar novas instruções a nível de hardware. E outra questão é que o gerenciamento de memória também no Sysc ele é bem mais eficiente. Agora, uma coisa que falam muito é que o RISC, o grande trunfo do RISC seria incentivar as boas práticas de desenvolvimento. Agora um detalhe muito interessante. Desde os 486, que os processadores da Intel eles já vêm com, vou chamar de núcleo RISC, para executar operações mais simples. E aí eu vou entrar num ponto mais adiante, bem interessante. Então, assim, os processadores ARM, eles são baseados no projeto RISC original. Tanto que originalmente o nome era Acorn RISC Machine. Depois passou a se chamar Advanced RISC Machine. E fechando o arco do RISC, quase totalidade dos processadores produzidos atualmente são RISC. E, como eu falei antes, atualmente os processadores x86, enfim, x64, eles são híbridos. Por quê? Porque eles, em muitos casos, eles quebram instruções complexas em instruções menores. E a questão é que esse hibridismo, em conjunto com a facilidade de desenvolvimento, aliado, enfim, a muitas empresas, bancos, usarem das sistemas antigos, isso faz com que a arquitetura Sysc seja muito interessante. Enfim, que ela não caia em desuso. E um ponto que eu quero deixar bem registrado é que, como eu comentei antes, assim, não existe um consenso. Se for pesquisar, assim, se for ir a fundo, não existe um consenso. Na verdade, a gente se depara mais com uma guerra de nível acadêmico do que de mercado, curiosamente. E olha, eu nem vou entrar no mérito do RISC-V, mas se vocês quiserem que eu fale sobre, deixem nos comentários aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo falando sobre esse assunto, ou ainda até me aprofundando mais sobre essa questão RISC-Sysc, em modo mais científico. Porque é um assunto que dá muito pano pra manga. E ainda assim, tem gente que defende tão ferrenhamente, enfim, o seu lado, né, RISC ou Sysc, que não consegue aceitar o conceito do hibridismo. Detalhe, que esse que é um conceito que é claramente falado, enfim, e aceito pelo Tannenbaum. E essas mesmas pessoas que defendem, vamos dizer, com unhas e dentes, assim, elas esquecem que mesmo os ARM, que seriam, né, puramente RISC, eles fazem uso de técnicas Sysc que são usadas nos x86 atuais. E, por parte do pessoal que defende o Sysc, muitos falam que essa limitação que existe dos 5 GHz no silício, essa limitação, essa história que já vem de uns 15 anos atrás, pelo menos,
faz com que esse aspecto da força bruta do CISC seja melhor em função da sua fácil implementação e pelo seu funcionamento, seu bom desempenho não depender exclusivamente do clock da máquina para funcionar. Mas então, assim, resumindo bem, é normal os fabricantes transitarem entre CISC e RISC, embora os fanáticos não aceitem. Então, a moral mesmo é saber extrair o melhor de cada. E antes de chegar na Apple especificamente, antes que comecem a viajar, enfim, você se imaginando numa loja comprando processador RM na caixinha para montar seu PC RM, a RM não fabrica processadores. Ela cria projetos, faz ferramentas e bibliotecas de desenvolvimento necessárias. E licencia tudo isso para os fabricantes de chips. Então é muito normal ver, enfim, diferentes empresas trabalhando em um processador, em um projeto ARM. Tá. E agora nós chegamos no ponto-chave. E por que a Apple teria desistido da Intel? Eu posso apontar alguns pontos. O primeiro, e aparentemente o mais óbvio, é a arquitetura ARM. Enfim, ela permite um excelente desempenho com baixo uso de energia, assim como uma baixa dissipação de calor. Então, esse também é o motivo por qual as ARMs são os processadores queridinhos dos dispositivos móveis. E a própria Apple já utiliza a arquitetura nos iPhones, nos iPads, e, aceitem ou não, ela faz uso com excelência dessa arquitetura já. Outro detalhe, e o fato da Apple querer fazer seu próprio processador permite a ela um nível de otimização que uma solução pronta não permite. Otimização essa que deve refletir em um melhor equilíbrio de performance e consumo de energia. Isso assim no caso dos notebooks, MacBooks no caso, né? E também no restante da linha, ou em toda a linha, em designs mais ousados, mais finos. Um outro ponto, há uns anos atrás, acho que pelo menos há uns 6 anos, se não um pouquinho mais, alguns conhecidos meus que trabalhavam, enfim, ou prestavam serviço para a Apple, me comentaram, assim, foi interessante ver esse comentário, que a gigante da maçã, ela estava esboçando naquela época uma espécie de movimento, ela não falava isso claramente, mas ela esboçava um movimento de aos poucos acabar com o computador Apple, como a gente conhece até o momento. E dava para perceber essa movimentação pelo hiato que ocorreu no lançamento dos Mac Minis, enfim, uns 5 anos atrás, uns anos atrás, e nos Mac Pro também. Aliado também esse hiato a mudança de restringir os upgrades de memória de alguns equipamentos. Mac Minis foram sofrer, uns MacBooks também. E junto com isso também com a entrada do iPad Pro, que ele era mostrado, na verdade ele ainda é mostrado, se for numa loja da Apple, ou no caso aqui, enfim, Brasil, acho que em quase todos os estados deve ter a iPlace, tu chega numa loja dessas, enfim, com o objetivo de ver um MacBook, é muito normal o vendedor vir te oferecer um iPad Pro. É muito normal isso. Então, já existia esse movimento então, de substituir, por exemplo, um notebook por um iPad. E essa mudança para o ARM também automaticamente abre os caminhos para que em algum momento ocorra essa extinção, uma vez que não vai existir restrições de compatibilidade dos aplicativos, que hoje, com certeza, é o que deve prejudicar as vendas do iPad Pro, porque certamente as pessoas chegam para substituir seu notebook, principalmente se elas vendem um notebook Windows, e tal programa. Pois é, não, tem para o Mac, mas não tem para o iPad Pro, por exemplo, para o iPad normal, enfim. Então, esse é um grande ponto. Assim, os desenvolvedores acabariam sendo obrigados a desenvolver para, no caso,
sempre na mesma arquitetura, e aí isso deixaria de ser um problema e poderia se extinguir as linhas indesejadas. E outro ponto muito provável foram também os diversos problemas de segurança que apareceram nos processadores Intel nos últimos anos. E querendo ou não, isso aí traz uma dependência, enfim, da Apple com relação à Intel para possíveis patches a nível de software para resolver esses problemas, né? Ou seja, depende da boa vontade da Intel, querendo ou não. E segurança, querendo ou não, é um item que muitos clientes da Apple buscam. E também a Apple ela não tem muito receio em quebrar paradigmas. Assim como ela mudou do PowerPC para Intel, assim como ela matou também os drives de CD, DVD em 2011. Detalhe, um período ainda que o Blu-ray começou a aparecer, as mídias regraváveis de Blu-ray era muito caro, e o CD, DVD regravável era muito barato, e o pendrive ainda não era algo muito barato naquela época, então, ou seja, existia muita demanda e muito uso de CD e DVD, gravável e regravável, e outra coisa, né, nuvem era algo que no máximo se usava para salvar foto, e olhe lá, né. Então, ela matou num período ainda que se tinha o CD e o DVD, né, os drives, no momento ainda que o uso era bastante considerável. Falando em desempenho, os primeiros vazamentos de desempenho dos Macs com ARM, em princípio mostraram um desempenho, um resultado, né, excelente para um processador ARM, mas, como muitos sensacionalistas dizem, longe dos i3 de 2 núcleos e de 10ª geração que equipa os MacBooks Air de entrada atualmente. Só que, lembrando, já acabando com esses sensacionalistas que ficam postando as coisas sem a informação incompleta, esse resultado veio rodando a Rosetta 2, ou seja, o modo x86 emulado. Então o que eu posso dizer? É tolice nesse momento falar que o desempenho é inferior. Se o desempenho fosse de fato inferior, a Apple não estaria fazendo esse movimento, essa migração. E quem tem assim essa mentalidade limitada de que processador ARM é para economizar energia e que é processador para smartphone, pessoal, existem processadores ARM em supercomputadores, data centers, enfim, em equipamentos poderosíssimos. Então, pessoal, por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ativem o sininho e até a próxima!